Eu não sou cabeleireira de formação, na verdade, né? Eu não fiz aquele curso convencional que eu acho que a maioria das pessoas fazem. Eu decidi trabalhar com o cabelo esse ano, ali, logo um pouco antes de começar a pandemia, mas alguma coisa me dizia que eu não queria aquele curso, aquele convencional. Então, na verdade, eu queria levar alguns serviços para o salão da minha mãe, né? E eu não sabia nem dizer o que que era direito. A única coisa que me vinha na cabeça era que eu queria fazer escova, que eu via ali que tinha demanda. Eu comecei a procurar, enfim, não achei nada, acho que muito por conta da pandemia, eu comecei a procurar curso de escovista, assim, e não achei nada. E um dia joguei a hashtag era bem assim, nunca vou esquecer, hashtag escova perfeita. Joguei no Instagram, não lembro nem por Nossa, quê. E aí me jogou pro vídeo que tu faz com o teu pai, uma entrevista que tu faz com ele, eu acho, assim. Quando eu olhei o vídeo, assim, nem olhei todo, porque eu sou assim, eu sou desfocada, eu não consigo parar e ver um vídeo, assim. Eu tive que aprender a fazer isso, aí logo mais vou falar das aulas, né? Uh, e ele falou uma coisa que me chamou muita atenção sobre fazer atração excessiva, sobre a cliente fazer assim na cadeira, e que e que o conforto da cliente faz a diferença, inclusive, no resultado da escova. Então, eu comecei a pensar, nossa, é isso que eu estou procurando, porque até então eu não sabia nem dizer o que eu estava procurando. Eu não conseguia expressar em palavras, assim. Eu já tinha, algo me dizia que eu acho que essa formação desses cursos de cabeleireiros, assim, ela é bem. Tu faz um pouco de cada coisa, eu acho, né? E depois tu vai, te aprofunda no que tu quer. Generalista, eu acho que dá pra usar essa palavra. E uma amiga minha, eu perguntei assim, vale a pena eu fazer? E aí ela me disse, não, não vale a pena tu fazer. E aí que eu comecei a procurar, e aí eu tive certeza de que realmente não era para eu fazer aquele curso, procurar um curso desse, porque nem é um curso barato, nem sei quanto é que um curso de cabeleireiro normal. Então a minha dificuldade, na verdade, era dizer assim, olha, o que eu estou procurando para trabalhar, eu quero ter um olhar mais aprofundado, assim. Eu não quero simplesmente que aquela pessoa sente ali e eu faça e me diga o que fazer. Eu quero poder olhar para ela, para aquele cabelo e, e dizer o que acontece ali, ou dar uma solução, ou ter um parecer, ou sei lá, assim. Era bem, eu não sabia o que eu queria e aí, quando eu fui para o workshop, que daí tu lançou, eu olhei também no último dia, porque eu sou assim. Acho que no domingo era o último dia que eu olhei as 3 aulas e eu disse, não, é isso aí que eu quero. É isso que eu tô procurando. A única coisa é o online, né? Assim, a gente até então não estava acostumado, né, com tudo ser online. Mas eu não cheguei a desconfiar, por quê? Porque era tão o que eu queria, era tão. Porque eu já fiz outros cursos online, cursinhos, assim, nada demais. Que eram bem, assim, bem superficial, a pessoa que não dava suporte, enfim. Mas o workshop ele é muito completo. O que tu faz antes acho que são três uhum. aulas, assim, não lembro direito. Ele é muito completo, assim, e ele promete muita coisa. Só que aí é que tá. Tu promete muita coisa lá no workshop, mas quando tu entra no curso, tem muito mais do que. Eu tava louca pra ver a grade. Quando abriu, quando eu pude ter acesso, que eu olhei a grade, eu fiquei chocada. Eu disse, meu Deus, é muita coisa, sabe? E então, assim, eu não tive muita desconfiança, mas claro, eu me questionava assim, tá, mas como que ela vai fazer pra eu aprender a escovar por vídeo, né? Sei lá. Mas aí também no workshop tem uns pedacinhos que tu faz, acho que mostra, né?
Eu disse, não, deve ser assim, então tá bom. Porque eu queria muito. Eu lembro que eu acho que na época eu não tinha limite no cartão, né? E eu pensava assim, meu Deus, eu quero muito fazer esse curso, como é que eu vou fazer? E fui lá e dei um jeito, porque eu fiquei bem. Acho que foi uma das coisas mais empolgantes, assim, que eu já fiz, que eu já quis fazer. Porque eu também eu venho de uma história, assim, eu venho, né, de sair de uma empresa, tentando me achar no mundo, enfim, toda essa história aí. Então, eu vi ali, eu deu foi um match, assim, foi. É, porque eu nem consigo entender ainda como que tu escova aquele cabelo. Parece que é muito. A pessoa nem se mexe, tu nem se mexe. Não é aquela, sabe, aquela loucura e pega e puxa o cabelo e bota de volta. Eu fico. Que a gente tá acostumado a ver, aí é que tá. Então parece que às vezes, se tu não tá fazendo aquilo ali, porque eu penso ainda um pouquinho, tá? Ah, mas será que eu vou que eu vou escovar assim, se eu, bem, né? Se eu não puxar, se eu não fazer, se eu não acontecer, porque a gente vê os stories de pessoas que a gente segue que puxam e botam o secador por baixo e puxa, sabe assim? É, não, aquilo ali já me apavora, mas eu digo assim, é toda essa movimentação, assim, desnecessária. Tanto que na nossa última mentoria, ou na nossa primeira mentoria, tu disse, olha quanto energia tu põe pra... Quantas vezes tu te movimenta sem necessidade, né? Porque é um trabalho cansativo também, né? O braçal ali. Assim, sugiro que quem tá pensando em fazer já saiba que vai ter que sentar e estudar. Eu passava tardes, principalmente no o módulo de tricologia e de cosmetologia, né? Eu passava as tardes, assim, olhando, resumindo, já escrevia, porque não é rapidinho, não é. E nem é bom que seja. Eu lembro que eu me planejei, quando eu percebi o quão denso era o curso, eu pensei, eu vou fazer só 3 aulas por dia, porque não adianta querer correr. E até hoje, na verdade, ontem eu fui dormir pensando. E aí eu pensei, vou ter que voltar lá e dar uma olhada, quero fazer uns posts sobre isso. Eu volto muito lá, eu assisto as aulas de novo, eu olho, por exemplo, estou com uma dúvida, eu avanço, vou e olho. Então, assim, não é rapidinho, não é pouquinho, é muita coisa. E eu sugiro que quem esteja interessado, esteja bem interessado em estudar. Sentar, é tipo voltar para a escola. É sentar e estudar, com caneta, com desligar tudo e se concentrar. O que que acontece? E como eu fiz um bom tempo de farmácia, eu acabei tendo um pouco mais de intimidade com algumas coisas. Mas já adianto então que, por exemplo, quando vê lá escrito princípios de bioquímica, não se assustem, porque é bem explicadinho, sabe? É mais explicado do que eu tive lá na faculdade, eu sofri um pouco mais. É bem explicado, não é nada de outro mundo, são palavras assim que é bem pra gente entender mesmo, bem pra leigo entender, porque somos, não adianta, né? Não somos especialistas, enfim. Mas sim, é tudo é muito claro, é muito devagar, é tudo muito bem colocado, não fica fio solto. E isso é muito interessante, assim, tudo faz sentido, sabe? Por isso eu digo, vai lá, se programa para olhar umas 3 aulas por dia, talvez, e resume, escreve, porque é novo. Olha, eu acho que a principal coisa que eu vejo, assim, nisso é que fica uma coisa muito profissional, sabe? Quando eu chego uma cliente e eu digo assim, vamos avaliar vamos avaliar o teu cabelo, ela entende na minha concepção, né? Ela entende que eu tô muito interessada naquilo, nela, sabe? Porque isso foi a minha busca do curso, eu vou falar, assim, lembrei agora, que já se passou tanta coisa, mas era justamente isso, assim, eu chegava, cansei de chegar em salão para cortar o cabelo que fosse, e não receber o mínimo de atenção, não me perguntaram assim, ó, nem, por exemplo, vai pro lavatório, qual foi a última vez que tu lavou o cabelo? Nada,
sabe, assim, nem o que tu usa em casa. Então, assim, zero interesse, né? Então, esse material, por exemplo, a ficha de avaliação de fibra, ele dá isso, assim, ele deixa o cliente entender que tu tá muito interessado, e tu tá de verdade, não é só para inglês ver, não. Muito interessado naquilo e em resolver talvez o problema dele, que ele tem, enfim, né? E quanto o material para avaliar, para desvendar o rótulo de produto, aquilo ali é muito louco, porque tu vai querer fazer o tempo inteiro. Então, esses dias, eu me senti muito inteligente esses dias que uma cliente trouxe um produto e ela disse, eu te trouxe para te dar uma olhada no rótulo. Aí eu olhei, silicone, 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 aí eu já sei que aquilo ali é para derrubar o cabelo dela. Ele é um cabelo muito crespo, afro, assim, até ela é negra, também, né? Então eu sei que aquilo ali é pra derrubar o cabelo dela. Ela me trouxe justamente pra eu ver. Eu disse, não. E ela assim, fica muito bom no meu cabelo. Eu disse, sim, fica justamente por isso. Porque aqui tá cheio de silicone, ele vai, né? Então, imagina que eu nunca vi alguém fazer isso. Nunca vi, sabe? Então Nossa, que legal. eu assim, eu sei que eu tenho muito chão pela frente ainda como profissional, tem pessoas que estão no ramo há muito tempo, mas eu me vejo do outro lado, sabe? Assim, as- por exemplo, eu quero dizer assim, as pessoas têm experiência de tudo, assim, enfim, do dia a dia de salão, de cortar, de pintar, enfim, mas eu tô do outro lado. Eu consigo, eu já tenho essa parte, sabe, pronta. Eu me sinto assim, então, quando uma cliente vem e me traz um rótulo para eu olhar, eu penso, cara, eu tô fazendo bem certinho. Então, elas estão entendendo qual é o meu propósito, porque é isso que eu quero, sabe? Uma coisa muito interessante, assim, também que me aconteceu é, tu não vai fazer progressiva para ganhar um dinheiro? Já me perguntaram isso, sabe? E a minha, não quero ganhar dinheiro assim. Eu quero ganhar dinheiro, eu gosto de dinheiro, mas eu não quero ganhar dinheiro assim, né? E, enfim, depois que o pessoal entra, vê aí o curso, eles vão entender do que eu tô falando sobre progressiva, mas isso é bem interessante. O pessoal está muito acostumado a simplesmente fazer procedimentos, sabe? Não, eu vejo que não existe um pós. Então, o que eu pego hoje muito? Umas bombas, sabe? Que vem de progressiva, que já tá cabelo rígido, que fez um corte químico e a pessoa não fez nada, não deu atenção. Então é isso, assim, o que eu vejo hoje é que elas percebem e que eu tento fazer no meu dia a dia, porque hoje eu ainda tenho que vender muito meu peixe ainda, assim, né, eu tenho muito um trabalho de fala, eu tenho muito um trabalho de. Às vezes a pessoa nem vai, eu nem vou converter uma venda, eu nem vou converter uma cliente, mas eu falo, 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 falo. Até porque eu falo pra mim, eu falo pra mim escutar, sabe? Pra mim repetir, pra mim, pra mim, pra mim. Então, eu percebo muito isso, que as pessoas. Vai chegar muita coisa pra mim pra eu resolver, mas eu ainda eu quero chegar onde eu vou. Onde eu nem vou deixar essas pessoas terem um problema, sabe? Hoje ainda chega um pouco de problema pra mim, mas o meu objetivo é chegar onde elas entendam que não precisa daquilo, ou enfim. E tem uma coisa muito da percepção, assim, né? De, às vezes a pessoa nem se dá conta que daqui a pouco o cabelo não tá legal, às vezes nem tem química, é só a pessoa não dá atenção, assim. E tu vai perceber, tu com o curso te deixa perceber e ele te deixa entender o porquê. Aí é que tá, porque tu olhar um cabelo, sei lá, que tá seco, por exemplo, que visualmente tu enxerga, ok. Todo mundo acha que tem capacidade de fazer. Mas tu entender por que que ele tá assim e o que que pode ser feito, essa é a diferença, sabe? A minha cabeça explodiu assim com os conceitos também de hidratação, umectação, oclusão, que até então a gente conhece tudo por hidratação, né? No módulo de cosmetologia, quando tu começa a entender
que que acontece com o cabelo, com cada coisa que tu usa, tu consegue virar o rótulo, às vezes assim, até coisa que tu tem em casa, por exemplo, né? Esses dias eu bato muito em cima, tenho batido muito em cima do protetor térmico, né? E aí as pessoas às vezes, eu tenho um óleozinho lá em casa, mas eu não sei se faz, sabe? Aí eu digo, não, olha lá, ou me manda a foto do rótulo, ou tem que ter tal coisa. Essa tal coisa é assim, eu não preciso dizer, não, tu tem que usar o tal lá da, sei lá, da vela, não sei, tá? Não, porque esse que tu tem em casa já pode te ajudar, porque às vezes as pessoas elas querem ouvir, é o que elas, esse carinho, sabe? Essa coisa assim, o que que tu usa lá na tua casa? Ó, aí daqui a pouco ela me falou, olha só, por isso que teu cabelo tá assim. Porque, ó, se tu ler lá, esse aqui faz tal e tal coisa, sabe? Eu acho que as pessoas gostam disso e pra mim, poder saber disso, saber, não, mas aqui não diz protetor. Isso eu aprendi naquela aula que a gente teve com a Carol Ribeiro. Assim, ó, tendo isso aqui, faz a proteção. Não precisa estar escrito ali, sabe? Então, pode sim passar, enfim. Então, não tô presa, porque a partir do momento que isso é mágico, né? Tu olhar e tu saber o que que é outra. Eu me sinto em outro patamar, assim, sabe? Não, eu queria falar que agora eu lembrei que tem prova, tá? No final de cada módulo. Não é assim, tá? Não, vai lá, estuda, faz a prova e eu acho que isso é que tem que ser levado em conta na hora de tu fazer ou de tu comprar um curso. É justamente isso, porque é que a Luma, eu acredito que seja a mesma situação quando eu falo, não, eu não vou fazer umas progressivas aí para ganhar dinheiro, porque esse não é o meu, eu não tô, né, não é meu propósito. E a Luma, o propósito dela também não é realmente propagar essa missão, esse propósito. Então, assim, não é, ela não quer vender, vender, vender. Quer vender, porque também deve gostar de dinheiro, mas eu digo assim, ela quer ter resultado, sabe? Ela quer que ela realmente acredita nessa transformação que eu acredito hoje, assim. Hoje eu tenho planos mais ambiciosos do que eu sempre digo, eu tenho muito chão ainda pela frente, mas eu tenho planos, né, de me aprofundar bem mais e daqui a pouco também poder formar pessoas com essa filosofia. Então, eu já estou pensando um pouco adiante, assim, também. E o curso me deixa pensar isso, porque ele é tão bem estruturado que ele te dá me dá essa liberdade, me dá essa vontade, na verdade, sabe? É assim, ó, quando tu vê, não tem como tu desver, sabe assim? É tipo isso. Uma vez que tu sabe, que tu olha se tu olha aquele cabelo, tu já sabe. É isso, isso, isso. Esses dias teve uma assim, porque eu faço lá do fulano e, nossa, é maravilhoso e tal. O cabelo parecia um algodão aqui embaixo de. Só que eu não consigo. A gente vai sentindo as clientes que a gente consegue entrar e de que forma, né? Tem que ter muito tato, né? E aí eu não falei nada, mas eu pensei, tu precisava de outra coisa aí. Mas tudo bem, por enquanto não vou, né? Então o teu olhar muda e isso é e eu vou falar uma coisa assim, é bom que a gente não tenha experiência muitas vezes, sabe? Porque aí tu começa do zero. Ao contrário de quem tem experiência, que também é bom, por quê? Porque todo o operacional tu já sabe, tu já tem cliente, enfim, tu vai mudando e os clientes vão perceber. E na verdade, assim, eu explicava, olha só, tô começando, tô fazendo um curso lá. E elas perguntavam muito, perguntam, assim, até hoje do curso. E aí eu ficava lá toda feliz falando. E aí eu disse, não, é que esse curso ele me ensina isso, isso, isso e tal. E eu pedia para fazer a avaliação do cabelo. E aí eu já podia perceber, assim, abria o cabelo e dizia, olha, aqui tem uma descamaçãozinha. Aí elas, tem? Tem. Aí elas me faziam pergunta muito no início e eu dizia assim, não sei, vou ver com a Luma e aí eu volto para te falar. E voltava, de fato, para falar. Então, assim, e hoje muitas coisas nem preciso mais perguntar. Aí o cabelo conta, aí eu já sei aquela coisas assim, olha, eu sei que tu não te alimenta bem, clientes que eu conheço assim que são amigas, às vezes eu sei que tu não te alimenta bem, eu sei que tu tá estressada e não importa o que a gente vai fazer aí,
Não, e isso tem muito, isso ficou muito assim em mim. Por quê? Porque as pessoas querem milagre. E a gente, depois que tu vê coisas lá no curso, tu vê que não existe milagre, né? Então, uma coisa que eu gosto muito de falar, assim, que eu acho muito legal, é falar assim, olha, quando tem algum problema, a primeira coisa que teu organismo para de fazer é de mandar nutrientes lá pro teu cabelo, para as tuas unhas, porque não é vital. Então, assim, não importa o que eu passe aqui, eu posso passar o melhor creme do mundo. Eu tô com 32 anos, né? E assim, eu queria muito achar por que que eu fui parar no cabelo, né? Eu gosto, às vezes eu falo lá no salão, eu tô 10 anos atrasada, porque a minha mãe há 10 anos trabalha com isso. Enfim, eu não tinha maturidade antes, não entendia e tal. E tudo bem. Mas eu queria muito uma coisa que me desse liberdade. Hoje, agora eu tô em casa, por exemplo, tá? Uh, me desse liberdade e me desse possibilidade de fazer aonde eu tivesse, sabe? Assim, se eu quiser me mudar, ou se eu quiser, enfim. Isso pra mim foi muito por isso que eu fui parar. E eu me apaixonei pelo cabelo. E isso pra mim é a coisa mais louca. Porque eu me apaixonei, assim, de um jeito que eu nunca pensei. Quando eu saí da empresa, eu pensava, meu Deus, o que que eu sei que eu quero alguma coisa, mas eu não sei o que que era. E assim, né, eu acho bem importante falar que eu entendo essa questão de não ter, eu não uso essa frase, não tenho dinheiro. Eu aboli há muito tempo essa frase da minha vida, eu não gosto, porque aí quanto mais a gente fala, menos a gente tem, enfim. Né, mas isso é um outro assunto de universo. Mas assim, é uma questão de prioridade. Então, assim, eu também não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro. E, na verdade, assim, ó, eu tinha, mas eu tinha medo, porque a gente estava numa pandemia e o dinheiro que eu tinha eu precisava segurar e eu não sabia muito bem o que fazer. Mas, assim, tô pagando a última parcela, sabe? 1.297 é nada perto do que vocês vão ter. E outra coisa muito importante que eu quero falar é que a Luma é muito acessível e muito disponível. Então, assim, às vezes esses dias eu tive um problema dentro do salão, num sábado, um probleminha bobo, assim, mas que me deixou muito chateada. Aí eu vim de noite, escrevi super chateada, mandei um áudio e ela me respondeu. Então, assim, ela é acessível, ela tira dúvida, não é impossível de encontrar ela. E isso é importante porque a gente precisa de suporte. Então, 1.000, que seja até 2.000, gente, não é nada. É zero coisas, por quê? Porque tudo, ninguém tira isso, ninguém tira de mim o que eu sei de fio, ninguém tira de mim o que eu sei de cosmético, ninguém tira, sabe? É para sempre. Bom, e eu não sei tudo, tanto que eu volto lá, tem uma aula maravilhosa de cosméticos que fala assim, tudo que o cabelo pode ser e tudo que tu teria que fazer. Essa aula eu volto lá direto. Esses dias eu tive um cabelo chegou um cabelo rígido de progressiva pra mim. Eu disse, não, peraí, deixa eu ver o que. Fui lá na aula, avancei desse rígido. Ah, isso e isso. Isso não tem quem pague. E detalhe, esses dias uma cabeleireira há 18 anos perguntou pra mim. Ela disse assim, olha só, o meu cabelo, ele tá assim, assim, assim. O que que tu acha? Aí eu pensei, não, não é possível. Aí eu fui lá, não, eu já tinha olhado, aí eu só pensei, tu me falou, olha, tu tem que olhar o que grita, o que que grita no cabelo. Daí eu fui e disse assim, não, olha só, até tem o áudio aqui que eu mandei, o teu cabelo, ele tá brilhoso, então ele tá mais, ele só tá mais rígido em cima, então tu pode entrar com isso. Uma cabeleireira de 18 anos perguntando pra mim. Aí eu às vezes até fico um pouco com medo, não é medo, mas eu fico, gente, não é possível que você tá me perguntando isso. E porque também as pessoas têm que ter humildade, né? Ela também foi humilde de me dizer, olha, não sei fazer coloração, colorimetria, essas coisas, mas não entendo nada de fio. Não entendo nada. Há 18 anos no mercado trabalhando, então, assim, não, isso não ninguém te tira.